É verdade que tem dia que você não tem o que comer? Na verdade, gente, eu preciso passar essa informação porque o que acontece, de verdade mesmo, ele está constrangido em contar a sua verdadeira história. Ao longo de vários anos, a televisão passou por diversas mudanças. Uma delas foi a forma como os programas policiais eram apresentados. O chamado Mundo Cão eram os programas sensacionalistas onde mostravam mazelas sociais, que até hoje duram na TV com os programas Brasil Urgente, Balanço Geral e muitos outros que já passaram na nossa telinha. Jacinto Figueira Júnior, ficou mais conhecido como o Homem do Sapato Branco, foi um dos precursores do sensacionalismo na TV brasileira, com programas que apelavam a crimes, barracos de vizinho e confusões na rua. Nascido em São Paulo no dia 4 de dezembro de 1927, antes da fama foi corretor de imóveis. Nos anos 50, fez sucesso no meio musical com sua banda Country Júnior e seus Cowboys, mas só ingressou na TV no ano de 1963 com o programa Fato em Foco, transmitido pela TV Cultura. O programa mudou de nome para O Homem do Sapato Branco, transmitido pela TV Bandeirantes em 1967. A ideia de usar os sapatos brancos surgiu porque era a cor dos sapatos que os médicos e os psiquiatras usavam, e Jacinto pretendia ser uma espécie de médico do povo em seus programas. No dia 13 de dezembro de 1968, já na TV Globo, o programa foi retirado do ar pela censura. O Homem do Sapato Branco foi um marco na história da TV brasileira. Com seu sucesso na rádio e na televisão, foi eleito deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, com um pouco mais de 28 mil votos, sendo o quinto mais votado do partido. No seu gabinete distribuía de brinquedos, geladeiras, a cadeira de rodas e muletas. Mas nem só de dramas alheios e da política foram alimentadas a fama do apresentador. Momentos decadentes também foram explorados pela mídia e parte deles foram registrados ao longo dos anos. Conhecido pela fama de mulherengo, foi casado diversas vezes, sem papel passado e sem ter tido filhos. O declínio na carreira do deputado teve como provável origem uma festa de Natal promovida por ele em 15 de dezembro de 68, em frente a uma das instalações da Globo na Rua das Palmeiras, região central de São Paulo. Chamado pelo apresentador de Natal para os pobres, o evento não teve o desfecho esperado. De acordo com matéria publicada no jornal Notícias Populares, fora prevista a distribuição de 5.000 cupons que dariam direito a alimentos e brinquedos. Porém, dezenas de milhares de pessoas compareceram à festa, gerando assim um grande tumulto. Devido ao excesso de pessoas, a emissora decidiu pedir o auxílio da polícia, que optou pelo uso de bombas de efeito moral contra a multidão. Cerca de 35 pessoas foram levadas ao pronto-socorro da Barra Funda, e uma mulher deu à luz em meio à confusão. Na política, a cassação do mandato como deputado estadual veio em 1969, menos de um ano após assumir o cargo. O motivo: atentado à moral e aos bons costumes. Ficou detido por cerca de 2 meses. Em seguida, foi demitido pela Globo, momento em que as portas começam a se fechar para o Homem do Sapato Branco. O apresentador ficou durante quase toda a década de 70 fora da TV, mas continuou na Rádio Nacional com o programa que o elevou no mundo televisivo. Ele só voltaria à televisão em 1979, com a ajuda de Silvio Santos, que por vários momentos lhe estendeu a mão. Quando em 10 de novembro, depois de 10 anos de ausência, Jacinto Figueira Júnior, com o programa O Homem do Sapato Branco, a ser apresentado pela TV Record. A Record na época que tinha Silvio como um dos donos. Em março de 1981, agora no SBT, o apresentador foi submetido às pressas a uma cirurgia cardíaca no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ficou entre a vida e morte. Durante seu programa ocorreram muitas confusões. Uma delas foi a briga de Henri Cristo com um pastor. Enganador da humanidade! Eu repreendo o seu espírito imundo que vive aí dentro! Você não é Cristo coisa nenhuma! É aquele Cristo falso que Jesus disse: virá muitos em meu nome! É isso que tu queres? Queres que eu repita a mesma coisa? Quero! No final de 1984, depois de 3 anos no SBT, o jornal noticiou a saída do apresentador da emissora de Silvio Santos, onde, além de ter tido um programa só seu, participava como jurado no Show de Calouros. Durante os anos 80, foi jurado do programa do Bolinha, na TV Bandeirantes, e teve seu programa apenas na rádio. Ele tentou se eleger deputado e vereador algumas vezes, sem sucesso. E nos anos 90, já atravessando dificuldades financeiras, começava a pedir emprego, às vezes em rede nacional. Em 90, o jornal Notícias Populares relatou que o Homem do Sapato Branco morava de favor em um apartamento, onde ele criticava o aumento do condomínio.
Seu último emprego na TV foi entre 1991 a 1997, quando foi colocado como repórter do programa Aqui Agora, no SBT. Telespectadores, aqui está o residente do castelo. Você mora aqui há quantos anos? Mora 5 anos. Com o fim do programa em 97, passou a viver somente de uma pequena aposentadoria e perdeu a esperança de voltar à televisão. Os últimos anos de sua vida foram dramáticos, porque além de não fazer o que mais gostava, que era estar na TV, em 2001, sofreu um derrame, teve sua coordenação motora limitada e passou a sofrer problemas de audição e locomoção. Outro fato é que começou a ter dívidas decorrentes a atrasos em seu condomínio, e seu sofrimento foi mostrado durante anos em programas como o da apresentadora Sônia Abrão, TV Fama, entre outros. É verdade que tem dia que você não tem o que comer? Não, vou chegar lá. Na verdade, gente, eu preciso passar essa informação porque o que acontece, de verdade mesmo, ele está constrangido em contar a sua verdadeira história. Esse homem que é um ícone da televisão brasileira, que a gente admira muito, na verdade ele deve 20 mil reais. Ele com 20 mil reais, ele solucionaria realmente esse problema financeiro da vida dele. Segundo o jornalista Maurício Sticer, autor que escreveu um livro contando a trajetória de Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, em seus últimos anos de vida, ele foi vítima da violência midiática que ajudou a criar. Colocaram as câmeras ligadas e o microfone na cara dele, em um leito de hospital. O meu programa foi o programa de maior ibope no Brasil. O autor ainda falou da pena que sentiu ao escrever a biografia do apresentador. Mesmo que ele tenha ajudado a criar esse tipo de programa, não merecia esse triste fim de vida que teve. Durante sua carreira, caiu no ostracismo por ter sido muito ingênuo. Foi ajudado por algumas pessoas, como Silvio Santos, que deu algumas oportunidades, não só na TV, como também na Rádio Record. Mas não tinha amigos, filhos, e não era casado. Uma queixa de sua sobrinha é que no último ano de vida, perdeu o plano de saúde, que era pago por Silvio Santos. O jornalista procurou Silvio para uma entrevista para o livro, mas o apresentador não respondeu. No dia 22 de novembro de 2005, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, com problemas pulmonares, e acabou falecendo às 8h06 da noite do dia 27 de dezembro de 2005, aos 78 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Seu corpo foi enterrado no cemitério Quarta Parada, na zona leste de São Paulo. Segundo um de seus sobrinhos, ele queria voltar à TV nem se fosse para um takezinho de 30 segundos. E você, conhecia a história de Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco? Sabia de todo o seu sofrimento em fim de vida? E o que achou de sua história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal Matheus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações. Um forte abraço. E não deixe de ajudar as vítimas da tragédia que abalou o estado do Rio Grande do Sul, através do site paraquemdoar.com.br. Fique com Deus.